Bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã desta quinta-feira, o nosso convidado é o vereador do PP, Jader Dalla Costa. Vereador Jader, um prazer em recebê-lo nesta quinta-feira nos estúdios da Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, José Claucir. Bom dia, comunidade em geral. É uma grande satisfação estar aqui novamente nesta rádio para informar a comunidade sobre os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos dentro da Câmara de Vereadores. Vereador, o senhor ficou aí uns pares de meses, com atenção voltada tanto ao plenário, quanto a projetos importantes da comunidade, e num trabalho extra na CPI do qual o senhor presidiu. Como é que o senhor avalia o encerramento e o resultado desta CPI? José Claucir e comunidade, então, quinta-feira houve o final, o relatório, lido pela então vereadora Itamara Francischini, que foi a relatora da comissão. Eu avalio como de êxito porque ele conseguiu esclarecer, a CPI veio para esclarecer os fatos sobre aquele processo todo que está tramitando na Procuradoria de Prefeitos, no Ministério Público, sobre a CPI do lixo. Durante a leitura que a Rádio Liberal transmitiu o evento, estava lá no plenário, a situação contestou em muito de que não foram inseridos todos os depoimentos que estavam em ata. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, vereador? Na verdade, José Claucir, quem faz o relatório é a relatora, então foi a vereadora Itamara. Ela tem uma assessoria jurídica também. Claro que ela também, recebeu uma assessoria jurídica, tanto do Luciano Salvani, que é o atual advogado da Câmara de Vereadores, como do IGAN, que é um órgão externo que assessora a Câmara de Vereadores. Sobre essa questão de alguns pontos não estar no relatório, até a vereadora Fernanda Debona, que também participou como vice-presidente da comissão, ela apresentou um relatório paralelo, só que eram alguns pontos que não interferiu no final, da decisão final da relatora. Então, acredito que não veio prejudicar, porque são pontos pequenos que não vinha, então, ao critério de decidir de um fator, decidir ao contrário do que estava no parecer. O senhor, como presidente da CPI, é claro que deve ter enviado o documento ao Ministério Público. Esta semana, então, nós iremos encaminhar, até o final dessa semana, agora até amanhã, até sexta-feira, será encaminhada para todos os órgãos, conforme foi feito um decreto e foi aprovado no dia, na quinta-feira, que teve a sessão. Então, além disso, será encaminhado, então, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para vários órgãos, este relatório final aprovado pela Câmara. O vereador Agosti, que é líder do MDB na casa, ele acusou os senhores de fazer muita colagem do que o Ministério Público havia entregue aos senhores naquele documento. Procede isso? Não, na verdade, assim, a vereadora, ela utilizou bastante as falas das pessoas, das oitivas, então, das testemunhas, os indiciados, então, teve 4 indiciados que não quiseram falar, e, ao meu ver, isso daí foi prejudicial, não para a CPI, mas para eles, como forma de defesa, eles deveriam sim ter esclarecido todos os fatos, até porque, como a gente tem aquele bordão que a gente fala, quem não deve não teme, então acredito que deveriam ter sido esclarecidos mais fatos. Mas essa questão do relatório, o relatório para mim foi um relatório técnico. Então, assim, no momento que ela utilizou a lei das licitações, ela teve todo o amparato jurídico e ela olhou os documentos que estavam juntamente no processo, então ela construiu toda a estrutura da licitação, desde a abertura daquela concorrência pública em 2018, a 7 de 2018, como os posteriores contratos emergenciais, o 01 e o 417 de 2019, com a empresa Serrana, que é uma das indiciadas e ficou também como responsável no final deste relatório. É inegável que o clima era tenso, não só durante a sessão, como pós-sessão, que a gente percebeu algumas rusgas lá nos corredores e até mesmo na rua. O senhor acredita que a votação desta CPI vai interferir no clima entre os pares dentro do Parlamento Municipal? Antes de nós termos a reunião, enfim, ordinária, nós tivemos uma reunião interna e eu deixei bem claro para as pessoas e para todos os vereadores que estavam presentes. Inclusive, essa pré-reunião foi tensa, né? Eu coloquei o meu ponto de vista, que tanto a situação como a oposição, ela não precisa
entrar em vias de fato, se agredir com ofensas. Nós temos que fazer o trabalho e demonstrar o trabalho para a comunidade. Doa quem doer. Então, até eu disse, não é nada contra as pessoas. Nós não estamos aqui olhando nomes, nós estamos olhando os fatos e achando os responsáveis por esse processo todo. Então, claro, só que tem todo esse entendimento que alguns entendem, outros já levam para o lado pessoal, mas não é nada pessoal, mas sim nós somos representantes do povo, nós somos fiscalizadores do Poder Executivo, então é a nossa parte fazer o que deve ser feito. Vereador, então a CPI é um caso encerrado. Agora o Ministério Público e a Justiça que façam a sua parte, é mais ou menos isso? Sim, José Claucino, na verdade, e agora eu quero entrar nesse parênteses até para informar a comunidade o que a CPI, porque muitas pessoas me perguntam o que realmente aconteceu, o que conseguiram investigar, o que conseguiram apurar de fatos. Então, para deixar bem claro para a comunidade que houve sim, então, fraude, José Claucino e comunidade, no processo licitatório, isso daí ficou explícito no relatório, fraude tanto na concorrência pública, no momento, então, que a empresa Ecoverde ela foi inabilitada por um quesito que estava contido no edital de licitação e a empresa Serrana, com outros vários requisitos, ela não foi inabilitada no momento, contrataram direto a empresa Serrana, então o município favoreceu a empresa com um contrato direto de mais de R$1 milhão, além de pagar R$10 mil a mais para a empresa. E no segundo contrato emergencial, também no ano de 2019, por meados de julho, também então houve um direcionamento para a empresa, no momento que tanto a Ecoverde como a empresa Engesa, elas manifestaram interesse em participar deste novo contrato emergencial e não tiveram a análise. Tanto a Ecoverde como a Engesa, elas vinham manifestando interesse, só que foi então solicitado então pelo município 3 orçamentos, que foi então da empresa Serrana, e 2 empresas que vieram ali testemunhar, que ficou constatado que elas não tinham condições de trabalhar no município de Guaporé porque elas não tinham estrutura. Inclusive uma empresa de Antagorda, que tem um caminhão de lixo, então para o promotor foi falado que não teria condições, e na CPI foi falado que sim, que daí ele iria alugar caminhões para 6 meses de trabalho. Então ficou bem definida essa questão ali da fraude, tanto no processo licitatório como nas dispensas e também o direcionamento do contrato para a empresa Serrana. Ninguém melhor do que o senhor para afirmar ou até ratificar ou retificar a minha informação de que nenhum, tanto de defesa quanto de acusação, mencionaram o nome do prefeito. Procede isso? Que estivesse envolvido o prefeito Valdir Fábio diretamente nesse processo de licitação? Ficou muito a cargo da questão da propina, José Claucir, só que a CPI desde o começo, e eu vinha falando, essa questão de propina, a propina é uma coisa que os políticos, os mal intencionados, eles acabam levando para o túmulo, porque é uma palavra contra a outra. Então eu já vinha falando para as pessoas que é muito difícil tu mensurar, tu estruturar uma questão de propina. Mas esta questão do orçamento, do contrato, tudo isso daí foi realmente legalizado. E quem assina, como todos sabem, é o prefeito, é o chefe do Poder Executivo. Então houve sim servidores, até a servidora que era na época responsável pelo setor de licitações, ela disse que as decisões em última instância sempre cabem ao chefe do Poder Executivo, que no caso é o prefeito. O secretário da administração da época também argumentou em seu depoimento que o prefeito ele tinha conhecimento de toda a estrutura e também dos processos licitatórios, inclusive do lixo. Então ele teve toda uma base de conhecimento e um amparato jurídico que não veio ao encontro da lei, infelizmente, da Lei 866, que é a Lei de Licitações. Bom, vereador, outra situação também, um projeto, uma indicação do PP, muito discutido, acompanhei atentamente os comentários, os prós e contras, e alguns, claro que comentários, foi extrapolar uma questão da educação, a questão
do projeto e foi para o campo político, sabe, essa polarização que hoje existe a nível nacional. Mas não é essa a questão que eu quero falar. Eu quero falar da escola cívico-militar. Uma proposta dos senhores, né? Do suplente Scalco, né? Sim, do suplente Scalco, e a bancada inteira, a bancada progressista na Abraçou a Câmara proposta, abraçou. Então ele esteve ocupando a Tribuna do Povo no dia 13 de setembro. Ele demonstrou por A mais B que o projeto ele vem ao encontro dos anseios da comunidade, e não somente dos anseios da comunidade popular, mas também escolar. A gente pode ver que em outros municípios onde foi implementado, houve sim mudanças drásticas na questão da disciplina, da educação. Então ele levantou vários dados sobre o projeto, e acredito que é um projeto que ele tem que ser amplamente discutido, não só a nível de Câmara de Vereadores, mas com a comunidade. Então audiências públicas, né? Até alguns municípios já fizeram audiências públicas. Não é algo que tem que ser obrigatório, mas se querem escutar a comunidade, eu já fiz também algumas enquetes no Facebook, e também um post onde tive bastante repercussão, onde a comunidade inteira, praticamente mais de 90%, querem a implementação de uma escola cívico-militar em Guaporé. Então é um projeto que tem que ser cadastrado. Então acredito que mais para o final do ano, segundo o subtenente Scalco nos falou, vai abrir novamente as inscrições para esse projeto, e é um projeto que a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, tem que se ater. Não podemos ir para o lado político nesta guerra entre Bolsonaro e Lula, mas nós temos que pensar no projeto em si, num projeto de cidade, um projeto educacional que vem para o bem-estar de toda a comunidade escolar. Vereador, uma das situações que a gente estava tentando entender, eu quero que o senhor me esclareça também, a escola cívico-militar, quem banca? Por exemplo, vamos tomar uma ideia aqui, que seria implantado lá no Conceição, né? Uma ideia. Quem é que bancaria? O próprio município? O governo federal entraria com o quê? O município não é um projeto a nível, isso foi deixado bem claro, não é um projeto a nível federal, mas a escola cívico-militar é um projeto a nível estadual. Então, o município repassa o valor para o Estado fazer o pagamento desses brigadianos aposentados que trabalharão dentro da escola como monitores. Muitos questionaram o valor, mas a gente sabe que não é um valor muito elevado. Se olharem dentro da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que depois irei também falar um pouquinho, se sobrar um tempo, a LDO, então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela pega todo o orçamento do município, e a educação ela tem 35 milhões para ser gastos o ano que vem. Então, é o maior orçamento do município, ficando inclusive atrás da saúde, com um pouco mais de 26 milhões, a Secretaria da Saúde. Então, o orçamento tem, recursos tem, até se nas últimas audiências públicas nós tivemos a explanação do Delfino Neves, que é o chefe do controle interno, onde ele faz as audiências públicas para apresentar a LDO, e onde ele falou que a Secretaria, o ano passado, justamente pela pandemia, pelo fechamento das escolas por um bom período, houve então a dificuldade da Secretaria de Educação aplicar os 25%, que é constitucional, aplicar na educação. Então, recursos não são recursos muito grandes. Por exemplo, em Arvorezinha, 4 monitores custa R$10 mil, a secretária de Educação falou lá. Então, aqui, provavelmente, em torno de 15 a 18 mil, 20 mil reais, acredito que será o máximo que será gasto. O senhor falou na LDO, que agora é o momento de apresentar as emendas, adicionar ou subtrair aqui ou acolá, ou fazer uma alquimia das finanças, para que não se repita o erro que os senhores tiveram que corrigir no início do ano, que foi da legislatura e da administração passada, o caso dos índices de correção do IPTU, né? E a LDO é agora a hora de mexer para que não se tenha mais adiante e depois reclamações, né, vereador? Porque a gente vê a comunidade, ela cobra dos governantes, cobra de nós, vereadores, e do prefeito. O prefeito, muitas vezes, ele fala em fazer algo, só que se não está na lei, não é possível. Não está orçado, não faz. Não consegue. Então, nós iremos
fazer algumas emendas, já foram feitas e será apresentada segunda-feira, na próxima sessão da Câmara, emendas na questão de destinar mais recursos para as entidades, também recursos para a segurança pública, então será destinado um grande valor para a segurança pública, que é uma aflição, é uma questão que está bem alta, enfim, né, que precisa ser resolvida em nossa cidade, e também a questão da habitação, então será destinado mais alguns recursos. Então será retirado de alguns lugares, principalmente da questão de publicidade, e será realocado esses recursos para o que realmente a comunidade necessita no momento. Vereador, uma situação também que a gente tem observado é de que a vida é uma política. A educação é política, a saúde é política, a nossa vida é uma política. E tem demonstrado que realmente a comunidade está atenta ao que se passa no Legislativo pelo alto índice que tem de participação nas transmissões da sessão da Câmara. Quer dizer que os senhores fiscalizam o prefeito, mas estão sendo fiscalizados pela comunidade. Isso é bom, né? É bom. Daí eles sabem quem está trabalhando e quem não está, né? E vem ao encontro do que eu venho pregando desde o começo do meu mandato, que é esta nova política. A nova política, ela vem nesse encontro de interação entre a comunidade se aproximar de nós, representantes do povo, do poder legislativo, do executivo. Além de fiscalizar o nosso trabalho, tem essa questão de interação, de eles saberem o trabalho do vereador, o que o vereador está apresentando, o que o vereador está trabalhando no momento, sugerir, argumentar. Então, muitas coisas assim, a gente acaba tendo o amparo da comunidade nas decisões. Então, muitos projetos de lei, eles acabam vindo ao encontro dos anseios da comunidade e o que a comunidade espera do representante do povo, que é, além de representar, é mostrar o seu trabalho, é mostrar a transparência em todos os atos e fatos. Vereador, estamos à sua disposição. Mais alguma colocação? Obrigado, José Claucir. Agradecer novamente à Rádio Liberal pelo espaço que nos tem oportunizado para demonstrar o nosso trabalho. E acredito que a Câmara, a partir de agora, então, ela entra também em uma nova fase, que é o segundo semestre, com novos projetos. Tem a questão da LDO, então tem muitos projetos que vão sendo debatidos. Nós também temos questões do cemitério, temos questões também que temos do Código Tributário. Então acredito que a comunidade cada vez mais se inteirando e se aproximando da Câmara, e a Câmara demonstrando o seu trabalho. Acredito que essa nova fase ela veio para ficar, e com as transmissões ao vivo também, nós temos, além de toda essa interação, nós conseguimos demonstrar e chegar mais perto do público. Muito obrigado. Nós que agradecemos, falamos aqui com o vereador Jader Della Costa, do PP, na programação desta quinta-feira do Olho Vivo da Rádio e TV Liberal.